Quem está com a Bíblia aí, levanta a Bíblia aí bem alto que eu quero ver. Olha só, ainda tem uns sobreviventes, né? Não estou falando que você que tem no celular é errado, não tem problema não. Mas há quem diga que a de papel é o negócio, né? Mas desde que seja lida, né, irmãos? Desde que seja lida, louvado seja o Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Eu quero te pedir para você não conversar, não sair para beber água, não sair no banheiro. Prometo que serei muito breve e Deus tem uma palavra muito especial a falar no nosso coração. E dá uma desligada no WhatsApp aí, porque às vezes você está no meio da mensagem, Deus quer revelar, quer falar algo para você. Aí vem o seu filho e pergunta: mãe, onde está o Todd? Ou o seu irmão, cadê o meu sapato? Uma bobagem, gente. Quando chegar você resolve, né? Vai atrapalhar aqui o momento da mensagem. Acontece, né, irmãos? Então, põe no modo avião aí. Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, mas diferencia de algumas, mas a palavra é a mesma. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, ao evangelho de Cristo, né? Essa palavra caminho significa isso, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escama caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Todos aqui, com certeza, já ouviram falar desse camarada chamado Saulo de Tarso, Paulo. Ele é um camarada que, aos olhos de muitas pessoas, era impossível uma mudança. E você já viu aquela expressão que lembra até uma canção de um grupo antigo: pau que nasce torto não endireita nunca, né? Então você que dançou muito essa música já lembrou, né? Morre torto, não tem jeito. Talvez muitas pessoas já disseram isso a seu respeito.
Olha, você não tem jeito. Você é raivoso. Você briga com todo mundo. De repente você está pensando numa pessoa. Olha, eu conheço algum que, rapaz, se Jesus aparecer para ele, ele não muda, porque ele é muito difícil. Ele arruma confusão por onde ele anda. E às vezes a gente tenta rotular as pessoas por conta dos adjetivos negativos que elas têm. Eu quero dizer para você, querido, que Saulo de Tarso, ele era uma pessoa muito difícil. Deixa eu contar para você quem ele era. Ele era um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, neto de Hilel. Saulo estava sendo treinado para ser um rabino, por influência de seus pais. Um grande conhecedor do Torá. Ele tinha o título de cidadão romano, possuía privilégios e muitos outros. Paulo era uma fera selvagem, um inimigo da igreja. O seu fanatismo religioso ao judaísmo e farisaísmo era imenso. Esse era Saulo. Para você ter uma ideia, teve um camarada chamado, esqueci o nome dele, Estevão, que foi morto apedrejado. E Saulo estava ali consentido na sua morte. Saulo, ele era aquele que buscava motivos para mandar matar os cristãos. Os cristãos tinham medo dele, porque de fato ele acreditava que todos aqueles estavam no caminho errado. E ele tinha sido criado no farisaísmo fiel. Ele foi treinado para ser um rabino. Então ele não aceitava esse negócio de Jesus. Que esse negócio é esse que todo mundo está falando de Jesus? Então quem ele pudesse prender, quem ele pudesse fazer uma destruição na vida, ele fazia. Esse era Saulo. Aí você às vezes diz: ah, mas eu tenho um amigo lá no trabalho que eu acho que ele é meio Saulo, hein? O cara é ruim. Não é nem o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. De tão ruim. Esse era Saulo. E eu quero refletir com você nessa noite sobre uma mudança radical. Esse homem teve uma mudança radical. E eu quero dizer que na sua vida pode ter uma mudança radical. Na sua família, no seu ministério, onde você coloca as mãos, pode ter uma mudança radical. Essa pessoa que você acha que não tem jeito, talvez você acha que você não tem jeito, pode ter uma mudança radical na sua vida. A nossa vida é marcada por de repente. A Bíblia fala que Saulo, a caminho de Damasco, acontece algo. No versículo 3 vai dizer que de repente brilhou do céu uma luz, que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Preste atenção, querido. Saulo estava perseguindo quem? A igreja, porque ele mandava matar os cristãos. Mas a palavra de Deus para ele fala: Saulo, por que você me persegue? Sabe o que eu aprendo aqui? Que quem mexe com a igreja, mexe com ele. O pai sabe comprar a briga do filho. Não mexe com o filho, não. Não mexe com a noiva, porque só quem pode tocar na noiva é o noivo. A igreja é dele. Não se preocupe com o que tentam fazer com a igreja, porque a igreja tem um dono. Quando Jesus falou para os seus discípulos: o que estão dizendo a meu respeito? Você acha que Jesus estava preocupado com a pesquisa do Ibope? Primeiro que ele sabe que não valia nada. O que quer saber? Eu quero saber como é que está a minha fama? Não. E o que vocês dizem ao meu respeito? Aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu.
Porém eu também te digo que tu és Pedro, Petros, no grego, pedaço de uma grande rocha, e sobre esta pedra ele bate no peito e diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. A igreja está fundamentada sobre a pedra maior, que é Jesus. Ele é o cabeça. Então quando ele fala para Saulo: você acha que você está perseguindo a igreja? Você está me perseguindo. E no caminho de Damasco uma luz brilhou. E eu quero dizer para você que o caminho de Damasco pode ser hoje, na sua vida. Você veio para a igreja, você achava que estava numa rota de morte, mas você veio para o caminho de Damasco. E sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que no caminho de Damasco, isso pode ser profético para a sua vida, seja para quem for, Deus muda a nossa rota com o seu poder e com o seu amor. A Bíblia diz que Saulo respirava ameaças de morte, está escrito. Ele queria matar, ele queria cartas de autorização para mandar matar os cristãos, é isso que está escrito. Ele respirava ameaças de morte, mas no caminho de Damasco ele viu uma luz, e essa luz é Jesus, e a sua rota mudou. O plano dele era matar cristãos, mas Deus diz: basta. De repente você está numa rota que não é que Deus quer para a sua vida. Você está num caminho que você acha que é bom, mas o fim dele é de morte. Mas quando você encontra com a verdadeira luz, Jesus, ele muda a sua rota. É como se você estivesse indo por um caminho, se você vai numa estrada e você vê que você pegou a rota errada, e lá na frente está escrito retorno, conversão. Aí você tem que pegar a rota certa. É assim que Deus faz com a nossa vida. Quando nós nos encontramos com a verdadeira luz, Jesus, há uma conversão, uma mudança de rota. E ele caiu. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, mas não vem ao caso agora, né? Poderia ser do cavalo. A questão é que ele caiu. Sabe o que às vezes acontece, querido? A gente está tão focado naquilo que a gente quer, a gente está tão convicto de algumas coisas, que Deus precisa fazer a gente cair, para você acordar, para você ver que você está numa direção errada, para você ver que o seu casamento não está indo numa rota certa. E às vezes não é porque Deus não te ama, não, é porque Ele te ama que Ele te faz cair do cavalo. É porque Ele te ama, que Ele quer dar um sacode em você e dizer: você precisa seguir uma outra rota. Mas isso só é possível quando no caminho de Damasco nós encontramos com a luz, e essa luz se chama Jesus. E essa luz está aqui nessa noite para poder mudar a rota da sua vida. Saulo estava numa rota de total destruição. Deus mudou a rota dele. E a Bíblia fala que ele ficou cego. Durante quantos dias, irmãos? 3 dias. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração e a nossa visão. O fato dele ficar cego, não é por acaso, é coincidência. Não, Deus queria ministrar algo no coração de Paulo. Deus começa a fazer um tratamento no seu interior. Sabe o que Paulo começa a viver? Reflexão. Solitude, que não é solidão. Solitude é você ter aquele tempo para refletir, para analisar. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita, de dia e de noite. Medita, rumina, igual o boi, né? Rumina a palavra. Ele vai fazer uma análise do seu interior. É o que aconteceu com Saulo. Ele ficou durante 3 dias. Você imagina as cenas que passavam na sua mente, as casas que ele entrou, que mandou matar os cristãos. Eu imagino que Saulo estava vivendo durante aqueles 3 dias uma reflexão do seu interior.
Eu imagino que passou na cabeça dele a cena de Estevão sendo apedrejado. E ele lá olhando, dizendo, bem feito. Falando assim, como eu era ruim, como eu não conseguia enxergar. Mas é assim, querido. Deus faz isso conosco. No caminho de Damasco, Deus trata o nosso coração. Deus trata a nossa visão. Ele passou 3 dias sem comer, sem beber. Paulo estava tão agitado que Deus teve que dar um sacode nele. Queridos, nós vivemos num mundo de muita correria, de muita internet, de muito Instagram, de muito Facebook, de muita agitação, de muito WhatsApp. E às vezes a gente diz para Deus, não tenho tempo. Não é que não tem tempo, é que não é prioridade. E Deus estava falando, eu vou te tratar. Querido, você imagina se acontece isso com a gente, hein? 3 dias sem Instagram. Não faça isso, pastor, eu vou morrer. Eu tenho um amigo aí que está uma semana sem Instagram. Ele falou, olha, eu estou lendo a Bíblia como eu nunca li. Eu falei, glória a Deus, que o Instagram nunca mais volte para a sua vida. Não estou dizendo que é ruim, queridos. Eu estou dizendo que às vezes a gente precisa parar. No caminho de Damasco ele ficou dependente. Ele não podia, ele não enxergava. Os amigos tiveram que guiá-lo. Deus estava tratando o coração dele de humildade. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Você imagina o que é resistir uma pessoa? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça, dá favor imerecido aos humildes. Deus estava tratando o coração. Deus estava tratando a visão de Paulo. Ele ficou cego. Em Mateus 6,22 vai dizer, como estão os teus olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No caminho de Damasco, Deus estava tratando a visão de Paulo em relação à igreja, porque ele achava que a igreja era um órgão maligno, que queria alienar as pessoas. Deus tratou a visão dele falando assim, eles não são pessoas alienadas, eles são a minha igreja. Deus estava tratando a visão de Saulo em relação ao próprio Deus, porque Deus não é um Deus distante. Olha, você pecou, você errou, então você está tão distante, você não é nem digno de vir para a minha presença. Não, você errou. Você pode se chegar a Deus em arrependimento e dizer, Senhor, me perdoa, eu sou falho, mas eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor. E naquele momento ele estava vivendo isso, um momento de reflexão, mudando a sua visão. Às vezes nós precisamos, no caminho de Damasco, encontrar com a luz de Cristo, para que a nossa visão em relação a Deus possa mudar, que a nossa visão em relação à igreja possa mudar. Tem gente, irmãos, que acha que a igreja é um lugar de pessoas que ninguém pode errar. E às vezes você se vê no direito de dizer aquela frase, eu vou sair da igreja, porque um irmão me fez isso. Queridos, quer dizer que quando o carro acaba a gasolina, você joga o carro fora? Ou você abastece para ele continuar andando? A igreja é a família. Tem dificuldade? Tem. Mas tem também a disposição de querer estar bem um com o outro. No caminho de Damasco, Deus precisa tratar a nossa visão em relação à nossa liderança, em relação ao reino de Deus. Nós cantamos aqui, que seja feito na terra como acontece no céu. E o reino de Deus é muito maior do que a gente possa imaginar. Deus muda a nossa visão no caminho de Damasco em relação às promessas de Deus. Porque muita gente acha que promessa de Deus, câmeras em mim, grave isso, é enaltecimento do ego. Não, agora as pessoas vão ver a luz brilhando em mim, e todos estarão debaixo, vão estar na minha sombra aqui, ó. Aí ele acha que promessa é isso. Quando ele está sendo enaltecido, está equivocado. E há quem diga assim, eu não vejo as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Se for dessa forma, nunca vai ver. Porque a visão
está equivocada quanto à promessa. No caminho de Damasco, Saulo foi tratado na sua visão. Aí o que acontece? Aparece um camarada chamado Ananias para orar sobre a vida dele. Deus fala para ele assim, ó, tem um camarada chamado Saulo, você vai lá na casa dele e vai orar por ele. Olha a resistência dele. Quem? O Saulo, aquele cara que anda armado, que manda matar todos os cristãos. Eu não vou. Você vai, quem escolheu foi eu, quem está mandando sou eu. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que no caminho de Damasco, Deus envia pessoas para te abençoar, a fim de te preparar para uma grande obra. Nesse caminho vão aparecer pessoas para te abençoar. Você fala, mas eu sou tão ruim. Mas Deus vai mandar pessoas para te abençoar, a fim de te preparar para uma obra, para um ministério. Você que chegou recentemente na igreja, diz assim, eu cheguei no meu ponto de chegada. Não, você chegou no ponto de partida. É agora que vai começar algo bonito na sua vida. Deus vai enviar pessoas no teu caminho, grave isso, para te abençoar, para orar por você, para interceder pela sua vida e te preparar para uma grande obra, porque Deus tem propósito na vida de todos nós aqui. Ah não, o meu chamado é sentar aqui, ouvir essa palavra, esse louvor e depois ir para casa comer pizza. Meu irmão, não é o teu chamado. Tudo isso é legal, é bom. Mas Deus quer fazer algo através da sua vida. E por isso que Ele usa pessoas. Deus usou Ananias, ainda que Ananias tenha se resistido. E eu vou dizer para você, Deus vai usar também a sua vida para abençoar muitas pessoas. Quantos tomam posse dessa palavra? Diga amém. E outra coisa, grave isso aí, não resista. Você vai dizer, mas Deus, o meu vizinho do 401, esse vizinho que encrenca comigo, vai lá. Senhor, mas aquele cara eu não gosto dele. Quem está mandando, ele não tem jeito, Senhor. Eu vou falar de Jesus, ele tira sarro da minha cara. Ele não pode ouvir falar de crente que ele desdenha. Deus vai usar também a sua vida para abençoar muitas pessoas e prepará-las para o ministério. Não resista. Porque Ananias não queria não. Saulo era ruim. Quantos estão entendendo? Diga amém. E outra, queridos, Deus não trabalha com lógica não. Na matemática de Deus, 2 mais 2 não é 4 não. Não é assim que funciona. E no caminho de Damasco, a última aqui eu já encerro. Deus dá um start ministerial, partindo do ponto principal. No caminho de Damasco, Deus dá um start ministerial na sua vida, partindo do ponto principal. E eu já explico para você. Olha o que diz o versículo 17, acompanha comigo. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do... Mas eu pergunto para você, mas ele está começando agora. Deus começa do ponto principal, ser cheio do Espírito Santo. Ananias orou e falou: Irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Escamas como dos seus olhos caíram, e ele volta a ver. É o novo Saulo. O seu coração tratado, com a sua visão mudada, mas cheio do Espírito Santo. Queridos, a Bíblia está recheada
textos que nos encorajam a ser cheio de Deus. Você não pode exercer um ministério se não for cheio do Espírito Santo. Você entende, querido, que é por isso que Deus falou assim: eu vou começar o ministério desse camarada aqui, porque eu tenho muitos projetos para ele. Eu vou começar da forma certa. E a forma certa é ser cheio de Deus. A forma certa é ter a sabedoria do Espírito Santo. A forma certa é você ter Deus nas decisões mais difíceis da sua vida. Ser cheio de Deus. E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele vai dizer: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Todo que pede recebe, todo que busca encontra, e todo que bate uma porta se abre. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará, se vocês pedires, o Espírito Santo. Se a gente que é mau, que é de carne e osso, que tem as nossas esquisitices, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Mas o contexto diz: se vocês pedires, o Espírito Santo. O Espírito Santo é para quem pede. Se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. E se você insiste batendo, a porta se abre. Quem foi Saulo? Paulo se tornou o maior evangelista da história, apóstolo dos gentios. Sofreu, foi preso, picado por cobra, apedrejado. Suportou tudo isso, porque no caminho de Damasco houve uma mudança radical na sua vida. Para Paulo, só havia sentido viver, porque ele tinha uma causa para morrer. Talvez você seja esse Paulo, que chegou hoje aqui, ou que tenha andado respirando ameaças de morte, que não é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para você: existe mudança, porque quem faz a mudança é o Espírito Santo. Não fica pensando: não é difícil. Quem faz é Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele que pode fazer uma obra no teu coração. É Ele que pode mudar a tua visão. É Ele que pode fazer o impossível. E essa mudança, ela vem com propósito. Eu não vou te mudar só para o povo achar que você é legal, não. Existe um propósito. Deus vai te usar muito. Ele vai te usar muito. O Novo Testamento foi quase todo escrito por ele. Por esse cara que ninguém dava nada. Por esse cara que Ananias falou: eu não vou orar por ele, não. Esse cara é ruim. Deus me livre. Talvez Deus tenha colocado no teu caminho uma pessoa que você deu o rótulo de que não tem mais jeito. Mas pode ser um próximo Billy Graham, um John Wesley. Às vezes você vê um menino de rua assim, pedindo dinheiro. Aquilo pode ser um Billy Graham, você não sabe. Você não sabe. Está numa situação, quero profetizar em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas ainda essa semana no teu caminho, para você ser um Ananias, e vai orar por ela. Escama dos olhos vão cair e milagres vão acontecer. Você acredita nisso? Isso só é possível na revelação do Espírito. Ser cheio de Deus. Ananias resistiu, mas ele entendeu a voz do Espírito. Eu vou porque Deus ordenou. O ruim é quando a fonte seca, mas a palavra não vem. Às vezes a fonte seca, mas nós precisamos de uma revelação nova para uma nova etapa. Deus tem uma mudança para fazer na nossa vida. Você acredita nisso? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Queria fazer 2 orações nessa noite. A primeira é para você que ainda não conhece Jesus. Esse Jesus que eu estou falando, que mudou a vida de Saulo no caminho de Damasco. É Ele que faz a mudança na nossa vida. Mas eu preciso melhorar. Saulo não quis melhorar em nada. Deus simplesmente veio e deu um soco de glória na vida dele. Aí ele percebeu que o que ele estava fazendo
era totalmente diferente daquilo que Deus queria. Aí ele percebeu que ele estava numa rota errada. Aí ele percebeu que o Espírito Santo começou a fazer uma obra no seu coração que ele não era capaz de fazer. Eu quero dizer para você, não coloque culpa na sua vida por você não conseguir uma mudança. Quem faz é Deus. Se hoje você quer esse Jesus que brilhou na tua vida hoje no caminho de Damasco, se você quer Ele, se você quer essa mudança, se você quer ser esse Saulo, que todo mundo falou para você, esse pau que nasce torto não vai se endireitar nunca. Para todo pau que nasce torto existe o Jesus Cristo, o carpinteiro de Nazaré, que muda a nossa vida. Se você hoje quer ter esse Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor, queria que você fizesse uma breve oração. Ninguém precisa ouvir no seu coração. Você vai orar dizendo assim: meu Deus, eu me arrependo. Eu estava trilhando um caminho de morte, mas hoje eu me encontrei contigo. Eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Muda a minha vida. Eu me arrependo. Em nome de Jesus. Amém.